ter que fazer as todas mesmo? Ó, galerinha, eu vou te confessar, quando eu vou resolver uma questão, eu gosto de deixar claro para o meu aluno o que passou na minha cabeça quando eu estava fazendo a questão. Para ele não achar, para ele não se iludir, achar que para o professor de física todas as questões são idiotas e são fáceis. Não é bem assim, cara. Mesmo quando a questão não é muito elaborada, o professor tem que fazer algum tipo de raciocínio para matar a questão. Claro que quando o cara já fez a questão, aí sim fica idiota, né? Tu vê o cara fazer, meu Deus, como é que foi tão fácil? Como é que ele conseguiu? Mas não se iludam, nós somos pessoas normais. Nós só estudamos um pouco mais a matéria. Eu vou te confessar, cara, que de todas as que eu fiz ali, eu fiz quase 20 questões favorizadas ali, quase as 20, faltou algumas. Essa 64 foi uma que me deixou desconfortável até eu entender o que era para fazer. Então olha só que bonitinha essa questão. Página 18, questão 64. O pêndulo de Newton pode ser constituído por 5 pêndulos idênticos suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante, as esferas de 3 pêndulos são deslocadas para a esquerda e lideradas, deslocando-se para a direita e colidindo elasticamente com as outras 2 esferas que estavam inicialmente paradas. Ele vai lá e desenha qual era a posição inicial do pêndulo. 3 esferas idênticas, inclinadas, 2 esferas paradas. Após soltar e após a colisão, o que vai acontecer? Pô, de repente o aluno, né, que gosta de fazer conta começa. A quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, né? Todo choque mecânico é assim, né? Vocês já viram? Dinâmica impossível. No início tem a quantidade de movimento das 3 esferas que estão em movimento, mais das 2 que estão paradas, no início. Após o choque, vai ter a quantidade de movimento das 3 esferas, mais as 2 esferas no fim. O que é a quantidade de movimento? M vezes V, M vezes V, M vezes V. Das 3 esferas no início, das 2 esferas no início, das 3 esferas no fim, das 2 esferas no fim. Só que eu sei, né, que no início as 3 esferas estão juntas, então eu posso chamar de 3M, e a velocidade delas eu não sei, velocidade inicial. Sei que as 2 esferas estão paradas. Só que eu não sei o que acontece com as 3 esferas após o choque, nem o que acontece com as 2 esferas após o choque. Ou seja, eu não tenho como continuar. Ah, mas ele disse que é perfeitamente elástico. Não, ele disse que é elástico. Eu não tenho como fazer conta. Não tem como fazer conta. Então, peraí, não é através da conta que eu vou matar a questão. Eu vou analisar as figuras que ele me deu e ver quais delas fazem sentido. Será que faz sentido após o choque eu ter 2 esferas indo para a direita e 2 esferas indo para a esquerda? Né? Porque a quantidade de movimento inicial eram 3 esferas para a direita. Então, depois do choque, eu tenho que ter uma quantidade de movimento de 3 esferas para a direita. Eu não posso... A quantidade de movimento final aqui deu 0, cara. Como é que pode uma quantidade de movimento inicial ser horizontal para a direita e de repente se anular? Não é o que diz a teoria sobre sistemas isolados. Então a letra A é uma barbaridade, é um absurdo. A letra B, será que logo após o choque eu posso ter 2 esferas indo para a esquerda e 3 indo para a direita? Né? Não, porque a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final. Eu tenho que ter 3 esferas indo para a direita depois do choque, independentemente de qualquer outro detalhe. E olha só o que acontece na figura 3. Na figura 3, 2 esferas ficam paradas e 3 esferas vão para a direita em movimento. Vocês aceitam que nesse caso a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final? 3 esferas idênticas andando para o mesmo lado, então vai respeitar a ideia da conservação da quantidade de movimento. Na letra D só tem 2 esferas subindo, então não houve conservação da quantidade de movimento. E na letra E, pior ainda, tem uma esfera só subindo. Professor, mas será que não podia transformar em energia cinética e aí a velocidade das 2 esferas aumentou? Aí teria que ter mais elementos para poder concluir isso. Não é um absurdo tu jogar 3 corpos e 2 erguerem, desde que esses 2 se ergam com uma quantidade de movimento igual à quantidade de movimento inicial. Como não havia mais elementos para questionar, então a única possibilidade correta é o item C. Em sistemas isolados,
quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. 65. Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados sem atrito e com a possibilidade de alterarem os ângulos de inclinação conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, enquanto a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge no plano ascendente, no máximo, o nível igual àquele em que foi abandonada. Ah, entendi. O cara vai lá, lança a esferinha de um plano, e a esferinha, depois que sobe o outro plano, atinge no máximo a altura de onde ela foi abandonada. Faz sentido, conservação de energia, né? Ele disse que esse aqui era o ângulo de subida, e disse que esse ângulo aqui era o ângulo de descida. Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, se ele deixar só o plano de descida, o que vai acontecer com a esfera depois que ela atinge o plano horizontal? Fica com velocidade constante, só porque estamos desprezando o atrito. Ela fica com velocidade constante por inércia. Letra A, manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Realmente, depois que ela está no plano horizontal, tem o peso e a normal atuando na esfera. A força resultante é zero, o impulso da força resultante é zero. E se não tem impulso, a quantidade de movimento inicial é igual ao final, que é o mesmo que dizer que ele continua em MRU por inércia. Eu concordo com a letra A. Na humildade, vamos analisar as outras letras, vai ter uma explicação mais bonita. Manterá sua velocidade constante, pois o impulso de descida continuará a empurrá-la. Não, gente, quando a gente para de empurrar um objeto e ele continua, não é porque a nossa força continua agindo nele, é por inércia. Cuidado. O Aristóteles entendia a coisa dessa maneira, como se a força continuasse agindo no objeto depois que ele era empurrado, né? O ímpetus. Letra C. Diminuirá gradativamente a sua velocidade só se tivesse atrito. Ele falou que não tinha atrito, bobão. Diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois o impulso resultante será contrário ao movimento. Se não tem atrito, por que teria força contrária ao movimento para gerar impulso contrário? Não tem atrito. Aumentará gradativamente sua velocidade, pois não haverá nenhum impulso contrário ao seu movimento. As coisas que estão se deslocando na horizontal sem força, atuando nelas, não podem nem aumentar nem diminuir de velocidade, por inércia. Confirmamos que era o item A, o único item possível. Questão 66. Agora já estamos na página 19. Que bela manhã! Os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos. Dentre eles, há os movidos a corda, em que uma mola em seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Aí, solta o carrinho, né? Que delícia! Ao ser solto, o carrinho entra em movimento, enquanto a mola volta à sua forma inicial. O processo de conservação de energia que ocorre no carrinho descrito também é verificado em energia potencial elástica convertida em energia cinética, que ele quer, né? O dínamo é energia cinética convertida em energia elétrica. O dínamo é o antigo alternador, onde um ímã gira envolto em solenoides, fios enrolados. A variação da posição do ímã gera a variação do fluxo magnético com o passar do tempo, e pela lei de Faraday a gente sabe que ocorre uma força eletromotriz induzida. Então a energia cinética se converte em elétrica no dínamo. O dínamo não foi bem-vindo. Letra B. Um freio de automóvel. O freio de automóvel converte energia cinética em energia térmica, aquecendo o freio durante a frenagem. Inacreditável, né? Deveria se chamar de desperdiçador de energia cinética o freio. Bobão! Um motor a combustão. Como assim, cara? Motor a combustão, tu queima combustível, energia química, que se transforma em energia térmica, convertida parcialmente em cinética. Energia química em cinética é o que o motor faz. Não. Uma usina hidrelétrica, está
de sacanagem comigo, né? A usina hidrelétrica, realmente, né? A energia dos elásticos são convertidos pela madrugada, energia hidroelétrica e energia potencial gravitacional convertida em elétrica. E o estilingue, né? Esse sim, a gente converte a energia química dos músculos em energia potencial elástica e ao soltar o elástico se transforma em energia cinética, tal qual os carrinhos de flexão. Verdade. Letra E. 67. Esse desenho fui eu que fiz pro Enem. Esse desenho que eu faria. 2000 não chegava. 2011. Uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão representadas na figura. Muito realista essa representação. O bonequinho corre com a vara na mão. O bonequinho coloca a vara num orifício. Observe que a vara continua reta, né, galera? Isso é importante. Na etapa... Eu adorei o equilíbrio dele, é muito propício, cara. Aquele equilíbrio com as duas mãozinhas ali, né? E a perninha tá fazendo uma posição muito clássica. Né? Nas Olimpíadas, o tamanho dele é pequeno devido à perspectiva, tá tão alto que parece que ele ficou pequeno, tá? Aí depois ele já está estatelado no chão, bem feliz por estar vivo. Certo? Ele representou então as etapas 1, 2, 3 e 4. Tá rindo do meu desenho, que absurdo! Eu já dei aula de artes, tá? Vocês me respeitem. Eu já dei aula de artes. Por isso, calma, deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Eu dava aula de matemática no colégio onde a educação artística era desenho geométrico. E era desenho geométrico daqueles que o cara tem que fazer uns cálculos gráficos, digamos assim, né? Aí o doente aqui assumiu a cadeira. E de repente mudou, cara, o material didático. Mudou, cara, começamos a usar o material de energia no curso, que era do Dom Bosco. Cara, do dia pra noite, a aula de artes se transformou de matemática em aula de artes mesmo. Educação artística. Cara, o que eu tive que estudar para dar aula para aquela gurizada, eu só aguentei um semestre, né? Tem que dar aula de cubismo, Picasso, as técnicas artísticas. Imagina um doente como eu ensinando a criançada a desenhar. Inacreditável, né? Mas passou, não dou mais essa aula. Desprezando-se as forças dissipativas. Desprezando as forças dissipativas, resistência do ar é atrito, para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que, ele quer saber qual foi o bate-bola energético ali. Letra A. A energia cinética representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial elástica representada na etapa 4. Eu concordo que na etapa 1 tem velocidade, né? Agora, na etapa 4, depois que ele está deitado no colchão, é energia potencial elástica. Te controla, criatura. É energia potencial elástica que está armazenada ali. Se fosse assim, né, cara? Logo depois que ele caiu no colchão, tu solta, bota play ali, o atleta quica de novo, né? Se ele parou no colchão é porque a energia já foi dissipada, não tem energia potencial elástica armazenada ali. Então, letra A, nada a ver. Letra B. A energia cinética representada na etapa 2. Olha, na etapa 2, ainda tem energia cinética. Porque ele só baixou a vara. Se a vara tivesse... Pô, mas os hormônios de vocês... A vara não entortou. A vara só baixou. A vara não entortou, ela baixou. Continua reta a vara. Então, eu até poderia dizer que tem energia cinética. E ele diz que ela foi totalmente convertida em energia potencial gravitacional no desenho 4. Ele está com alguma altura no desenho 4? Então, energia potencial gravitacional é um absurdo. Letra C. A energia cinética representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional representada na etapa 3. Eu concordo, né? Na etapa 1 ele está correndo e lá na etapa 3, quando ele atinge a altura
energia potencial gravitacional? Vocês são foda. Putaria, letra D. Só por humildade. A energia potencial gravitacional representada na etapa 2. Ó, no meu caso até tem, né? Mas no caso do... Ó, o cara tá no chão ainda. Certo? Tá no chão. Então não tem energia potencial gravitacional na etapa 2. E depois, a energia potencial gravitacional representada na etapa 1. O cara tá no chão, pô. Como é que vai ter energia potencial gravitacional? Então, com certeza, é o item C. Cara, vocês, eu tô me lembrando de Olimpíada. Na época em que o Cacete do Planeta tinha piada decente, né? Uma ou outra, né? E eu gostava de assistir aquela porcaria quando eu era guri. E aí, coitada, a Malcolm, não era... Não, é a outra. Aquela outra, tem uma brasileira também que é fera em salto com vara. Não, a Malcolm. Uma menina bem bonitinha. Isso, foi salto de distância. Era né, corrida. Aquela que roubaram a vara na China. Isso, exatamente ela, que aprendeu a saltar, inclusive, com aquela russa, né, que foi campeã mundial durante vários anos, né? Certo? Então, aquela menina, cara, ela escutava cada barbaridade dos próprios Cacete do Planeta, eu tinha vergonha, cara. Eles iam entrevistar ela e faziam piada com a história da vara. Dá pra acreditar nisso, cara? É absurdo, né? Não somos nós sala de aula curtindo, né? É o cara que é profissional da piada fazendo isso, né, cara? Tadinha da menina. Ela não conseguia nem responder as perguntas, tão absurdos que é. 68, né? Grosseria total. Mas, sabe, né, cara? O ser humano ele tem um lado negro. 68, página 19, questão 68. Considerando a ação de se ligar uma bomba hidráulica elétrica para captar água de um poço e armazená-la em uma caixa d'água localizada a alguns metros acima do solo, as etapas seguidas pela energia entre a usina hidrelétrica e a residência do usuário pode ser dividida da seguinte forma. 1. Na usina, a água flui da represa até a turbina, que aciona o gerador para produzir energia elétrica. Razoável, né? 2. Na transmissão, no caminho entre a usina e a residência do usuário, a energia elétrica flui por fios condutores elétricos. Honesto? Na residência, a energia elétrica aciona um motor cujo eixo está acoplado ao de uma bomba hidráulica. E ao girar, cumpre a tarefa de transferir água do poço para a caixa. Honesto? Nas etapas 1, 2 e 3 acima, mostram de forma resumida e simplificada a cadeia de transformações de energia que se processam desde a fonte de energia primária até o seu uso final. A opção que detalha o que ocorre em cada etapa é, vamos ver. Letra A. Na etapa 1, a energia potencial gravitacional da água armazenada na represa transforma-se em energia potencial da água em movimento na tubulação. A energia do movimento não é potencial, é cinética. Então ali estava errado o item A. Quando ele falou que o movimento da água na tubulação é energia potencial, não é. É energia cinética. Letra B. Na etapa 1, parte do calor gerado na usina se transforma em energia potencial na tubulação, no eixo da turbina e dentro do gerador, e também por efeito Joule no circuito interno do gerador. Na etapa 1, que ele diz que a água flui da represa até a turbina e gera energia elétrica. Parte do calor gerado na usina. Que calor, porra? Não é termoelétrica, porra. Eu não estou esquentando água para fazer a turbina girar por vapor d'água. É água caindo. Absolutamente. Será que não tem um atritozinho e não dá uma aquecidinha na água? Dá, mas é uma questão assim de décimos de grau. Não, né, o cara não vai pensar, putz, essa minha hidrelétrica não está funcionando porque a água está esquentando demais quando cai. Não existe esse raciocínio, né, no ponto de vista de engenharia. Então dizer que a energia que é calor na hidrelétrica é sacanagem. É hidrelétrica mesmo, né? Não é termoelétrica, é hidrelétrica. Não tem calor então, não tem calor. Letra C. Na etapa 2, elétrons movem-se nos condutores que formam o circuito entre o gerador e a residência. Nesta etapa, parte da energia elétrica transforma-se em energia térmica por efeito Joule nos condutores. E parte se transforma em energia potencial gravitacional. A energia elétrica que flui
nos condutores, parte se transforma em energia potencial gravitacional. Só se for pelo motor depois que já jogou água para cima. Mas não dentro do motor diretamente, né? O motor vai converter energia elétrica em cinética. Então a energia elétrica que flui pelos fios, parte é perdida por calor e parte gera energia cinética no motor. Então a explicação não está boa. Letra D. Na etapa 3, a corrente elétrica é convertida em energia térmica, necessária ao acionamento do eixo da bomba. O motor vai fazer o eixo girar. E esse giro faz a água subir. Tem um tipo de hélice, uma turbininha que vai empurrar a água para cima. Não é obrigado a aquecer. Aquece porque tem atrito, infelizmente. Então o aquecimento ali não é obrigatório. Letra E. Na etapa 3, parte da energia se transforma em calor devido às forças dissipativas, atrito na tubulação, e também por efeito Joule no circuito interno do motor. Outra parte é transformada em energia cinética da água na tubulação e potencial gravitacional da água na caixa d'água. Agora tudo bem. Professor, mas tu falou que não ia ter energia térmica de calor devido às forças dissipativas na tubulação. Falei que teria mínima. E falei que na hidrelétrica essa força é praticamente desprezível. Agora, quando a gente vai jogar água para dentro da nossa caixa d'água, quanto mais joelhos, quanto mais curvas a água fizer, mais energia elétrica nós vamos ter que gastar para fazer a água chegar lá em cima. E essa água, essa energia então está sendo perdida por dissipação, por calor. Só que esse calor não é perceptível na temperatura da água, mas ele ocorreu. Então a letra E estava bem honesta. 69. Agora já estamos na página 20. 69, vocês não vão falar nada? Não? Olhos malditos. Os motores elétricos são dispositivos com diversas aplicações. Dentre elas, destacam-se aquelas que proporcionam conforto e praticidade para as pessoas. É inegável a preferência pelo uso de elevadores, quando o objetivo é o transporte de pessoas pelos andares de prédios elevados. Neste caso, um dimensionamento preciso de potência dos motores utilizados nos elevadores é muito importante e deve levar em consideração fatores como economia de energia e segurança. Considere que um elevador de 800 kg, quando lotado com 8 pessoas ou 600 kg, precisa ser projetado. Para tanto, alguns parâmetros deverão ser dimensionados. O motor está ligado a uma rede elétrica que fornece 220 volts de tensão. O elevador deve subir 10 andares, em torno de 30 metros, a uma velocidade constante de 4 metros por segundo. Para fazer uma estimativa simples da potência necessária e da corrente que deve ser fornecida ao motor do elevador para que ele opere com lotação máxima, considere que a tensão seja contínua, que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e que o atrito pode ser desprezado. Neste caso, para um elevador lotado, a potência média de saída do motor do elevador e a corrente elétrica máxima que passa no motor serão, respectivamente, o que é potência? Potência é energia sobre tempo. Essa energia, pessoal, vai ser principalmente do tipo potencial, energia potencial gravitacional, MGH, massa do elevador mais seus ocupantes. Obrigado. 1.400 kg, gravidade. A altura que essas pessoas serão erguidas. Fazendo a continha, 3 vezes 4, 12 foi 1, 3 mais 1, 4. 42 seguidos de 4 zeros. 420 mil joules. Essa é a energia necessária. 420 mil joules. Quanto tempo o elevador vai ter para erguer as pessoas? Velocidade é distância. A velocidade média do elevador é 4 metros por segundo. A distância é 30 metros. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. 7,5 segundos. Então, 7,5 segundos. Joules por segundo, a potência vai dar em watts. 42 dividido por 7,5 igual às casas, elimina a vírgula. Quanto? 56.
Botando os zerinhos, que são 3 zerinhos, 4 zerinhos, né? Não, então deu 5,6, né? Deu 5,6 vezes 10 na 4. Que para ficar bonitinho, nós vamos escrever como 56 vezes 10 na 3 watts, ou 56 quilowatts. Olha o motorzinho leve do elevador, né? 56 mil watts. Certo? Bem razoável, né? Bem razoável. Tu vê, cara, equivalente a praticamente 8 chuveiros elétricos bons ligados ao mesmo tempo. É daí que vem o fato de ter 2 elevadores, né? E o elevador mais perto de pegar a pessoa, né? Tu imagina quando energia elétrica tu não consome num mês, né? Usando sempre o elevador que está mais próximo das pessoas. Com isso já daria para responder, né? Que é o item... Meu Deus, cara. Imagina o prejuízo no final do mês, né? Dá uma diferença de centenas de reais no final do mês. A conta de luz do condomínio, que é rateado pela galera toda, né, do condomínio, né? Só para a gente poder aproveitar o momento, potência é V vezes I. Como a potência é 56 mil watts e a tensão elétrica é 220 volts, dá para calcular o I, né? Tá multiplicando, passa o que daria aproximadamente 255 amperes. Confirmando que é o item C. Confirmando que é o item C. Beleza, então essa questãozinha já era bem mais técnica, né? Exigia um conhecimento de física clássico, certo? A famosa questão da potência. Uma aluna perguntou, professor, a energia cinética não era importante ter sido considerada? Aí eu calculei a energia cinética. A energia cinética dava 1.400 dividido por 2, 700. 700 vezes 16. Dava algumas dezenas de milhares de joules, que comparados com as centenas de milhares de joules da energia potencial adicional, mostra que a energia cinética era desprezível nesse caso. Quando é muito comum essa questão cair para avião, diz que o avião tem tal massa e demorou tantos segundos para atingir tal altura, calcule a potência média das turbinas. Mesma coisa, energia potencial adicional dividido pelo tempo que ele demorou para atingir a altura, certo? Aí tu calcula a potência. Só que se tu for fazer a conta com o avião, a energia cinética do avião também é grande. Então, se a questão do avião, falar da velocidade do avião, acrescente também a energia cinética. Se não falar a velocidade do avião, tu não vai ter como calcular a energia cinética e ignore a energia cinética e use só a energia potencial gravitacional. Então, essa questão que a gente acabou de fazer agora, ela é famosa não só nos elevadores, mas nos aviões e nas usinas hidrelétricas. Diz lá qual é o fluxo de água, diz qual é a altura da queda da cachoeira e pergunta qual é a potência máxima que essa usina hidrelétrica pode fornecer. Aí faz energia potencial gravitacional sobre o tempo. mgh dividido por ΔT. E a massa dividido pelo tempo é que é o fluxo de água, ó, certo? Se for calcular a potência de uma hidrelétrica, cuidado com isso. Ainda na página 20, questão 70. Como o projeto de mochila ilustrado na figura 1 pretende se aproveitar a geração de energia elétrica para acionar dispositivos eletrônicos portáteis? Parte da energia desperdiçada no ato de caminhar pretende se aproveitar na geração de energia elétrica para dispositivos eletrônicos portáteis, parte da energia desperdiçada no ato de caminhar. As transformações de energia envolvidas na produção de eletricidade enquanto uma pessoa caminha com esta mochila pode ser esquematizada conforme ilustra a figura 2. Tu vê, cara, na figura diz que tem molas presas a massas que estão na mochila. Na figura 2 diz que tem energia potencial. Não é energia, na verdade é energia. Um formato diferente. Energia se desloca. Capricharam nessa então? Em energia 1 e energia 2. Todas as energias tá errado. Ctrl C, Ctrl V, nada se cria, tudo se copia. Não é, não pode escrever energia por causa do concorrente. Ah, gostei. Boa, garota, para não pagar royalties, é verdade. Ô, meus queridos, olha só.
Ele ainda faz os seguintes comentários. A mochila tem uma estrutura rígida semelhante à dos alpinistas. O compartimento de carga é suspenso por molas colocadas na vertical. Durante a caminhada, os quadris sobem e descem em média 5 centímetros. A energia produzida pelo vai e vem do compartimento de peso faz girar um motor conectado ao gerador de eletricidade. As energias 1 e 2, representadas no esquema anterior, podem ser identificadas respectivamente como... A energia 1, será que é cinética e a 2 elétrica? Deixa eu pensar. Energia potencial pode ser gravitacional, pode ser das molas, né? Vai se converter em movimento enquanto as massas sobem e descem. E este movimento vai se converter em energia elétrica. Cinética e elétrica. Faz sentido a letra A. Vamos analisar as outras na humildade. Letra B. Térmica. É só que faltava essa mochila esquentar para depois gerar energia, né? É possível, tá? A Curiosity, aquela sondinha que a NASA colocou a controle remoto lá em Marte, eu achava que ela era movida por placas solares. Depois é que eu fui numa exposiçãozinha num shopping lá que falava da Curiosity, e eu fui ver que o sistema de energia dela é termonuclear. É energia nuclear, tem material radioativo, então aquecendo um compartimento da máquina. Esse compartimento tem termopares, que são lâminas bimetálicas conectadas umas às outras, que formam pequenas pilhas. Quanto mais quente está naquele termopar, naquela lâmina bimetálica, naqueles dois metais soldados, maior a tensão elétrica desta mini pilha formada. Assim eu estou convertendo energia térmica por processos nucleares e energia elétrica por termopares. Mas é rendimento baixíssimo isso, dá 6% de rendimento. Por que a NASA fez isso? Porque pode durar décadas esse sistema de energia. Então o objetivo lá é a durabilidade, não a eficiência. Só que faltava essa mochila esquentar para depois gerar energia elétrica, não faz sentido. E o enunciado também não fala nada disso. Térmica e elétrica. Claro que o final é elétrica, porque ele quer usar dispositivo eletrônico, né, pô? Então o final é elétrica, mas térmica é um absurdo. Sonora e térmica. Ah, tá, e tu caminha e faz... E aí esquenta. E aí por calor alimenta o teu tablet. Também não funciona, né, cara? Não dá. Absurdo. Radiante elétrica, essa é legal também, né? Que radiação é essa, né, que vai gerar? Que radiação é essa? Ondas de rádio, vai gerar ondas de rádio e depois eu vou transformar em elétrica? Não faz sentido. Vai gerar raio-x? Não faz sentido. Então, realmente, a única que era honesta era a letra A. Convertia energia cinética do vai e vem dos objetos lá dentro da mochila em energia elétrica. Perfeito. Questão 71, essa é outra que eu fiquei todo enrolado, né, cara? Eu tinha o gabarito ali, eu podia olhar, mas obviamente eu não odeio olhar o gabarito antes de fazer uma questão, cara. Mesmo quando vai dar aula, professor, principalmente quando eu vou dar aula, senão minha vida vira um inferno. Imagina eu ir lá resolver uma questão que eu já vi, que eu já sei. Meu Deus, que vida medíocre, né, cara? Não dá, cara. Então eu não olhei o gabarito. Depois que eu resolvi com o intelecto zoom, é que eu olhei o gabarito para, né, ver se eu tinha acertado, já que eu fiquei cabreiro com a questão. É o que eu preciso! A figura a seguir ilustra uma gangorra de brinquedo feita com vela. Olha que brincadeira lúdica. Tu dá uma vela para o teu filho e manda ele fazer uma gangorra. A vela é acesa nas duas extremidades e inicialmente deixa-se uma das extremidades mais baixa que a outra. Curioso, eu nunca tinha pensado nisso. Muito interessante. Tu vê, né? Essa parte que está mais baixa, a chama, vai derreter com mais eficiência esse canto mais baixo, né? E aí aqui tem o eixo de rotação da gangorra. Como essa parte vai derreter mais rápido, vai ficar mais leve, e aí a gangorra muda de posição. A parafina da extremidade mais baixa da vela pinga mais rapidamente que na outra extremidade. O pingar da parafina fundida resulta na diminuição da massa da vela na extremidade mais baixa, o que ocasiona a inversão das posições. Assim, enquanto a vela queima, oscila as duas extremidades. Quero ver se tu mata essa. Tu já tem o gabarito? Não? Não revelarei jamais. Não revelarei jamais. É a tua tarefa depois do almoço. É a sobremesa do almoço. Que bela sobremesa! Valeu, galerinha.